Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar. Como todos vocês sabem, a gente vai falar sobre o financeiro, né? E a coisa vai funcionar mais ou menos assim. Eu vou apresentar os tópicos levantados, né? E enviados por e-mail para vocês. E vocês vão poder conversar no decorrer do webinar através do Skype, que é o webinar.advtech, tá? Então, depois que eu fizer a discorrer sobre os pontos que a gente combinou de falar, ao final a gente vai abrir para algumas perguntas, tá? As perguntas serão feitas via Skype e eu vou explicar elas na própria sessão, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre o controle de saldos bancários, que é um módulo que a gente também tem dentro do sistema financeiro que é pouco usado, né? O controle do saldo bancário dentro do sistema. Bom, aonde você consulta os saldos dos bancos? Né? Então, é na própria tela de consulta do financeiro, tá? Que você clica com o botão direito aqui e depois vem em totaliza. Tá? Aí você sabe qual que é o saldo atual da conta. Então, o que você precisa fazer logo de cara para começar a trabalhar com saldo bancário no sistema? Acertar o saldo. Tá? Então, para isso, qual que é a premissa? O que tira dinheiro de um banco para o sistema ou o que coloca dinheiro no banco dentro do sistema? A quitação de uma parcela. Né? Quando você lança uma parcela, você escolhe qual é o banco, né? Se no caso é uma conta a receber, vai ser creditado, numa conta a pagar, vai ser debitado. Tá? Então, dentro do seu plano de contas, tem que considerar uma categoria chamada acerto de saldo mais e acerto de saldo menos, né, para você fazer esse acerto inicial. Tá? E como é que você transfere, né, faz transferência entre esses bancos? Só um minutinho, por gentileza. Estou na sua página, não na sua tela. O pessoal está reclamando? Tá vendo? Alguém me falou. Só explica direitinho. Tá. Só isso. Foi aparecer? Desculpa, pessoal, é que teve alguns usuários que não estavam conseguindo ver a página, mas acho que a gente já conseguiu resolver, né? Então, só vou voltar um pouquinho, para quem conseguiu conectar agora, a gente estava falando sobre o controle de saldos bancários no sistema, tá? Então, onde você consulta os saldos bancários, que é na tela de consulta, botão direito, totais em conta, né? Como você acerta um saldo inicial, que você teria que ter no seu plano de contas, que é aqui no cadastro de categorias, você cadastrar uma conta, por exemplo, chamada acerto mais e acerto menos, para você tirar ou colocar, né? E uma das funções que eu ia mostrar para auxiliar você a controlar o saldo bancário é a transferência entre os bancos, né? Que também acontece. Não é necessariamente você não precisa lançar uma conta a pagar ou a receber. O sistema, ele tem uma função que ele te auxilia a fazer isso, né? E como você usa essa função? Você clica com o botão direito, tá? Ferramentas, transferência entre bancos, tá? Então, na primeira vez que você fizer, é óbvio que eu já fiz uma transferência nesse banco de dados, ele já consegue determinar qual que é a sua categoria de débito e qual que é a sua categoria de crédito. Então, basta você informar o valor que você quer tirar, né, ou transferir para um banco. Né? Por exemplo, eu vou transferir 490. Posso dar uma descrição. Tá? Vou escolher o banco que, nesse caso, está saindo. Então, o meu banco que vai estar saindo vai ser esse. E o meu banco que vai estar entrando vai ser esse aqui. Tipo de pagamento eu posso trocar também, necessariamente não precisa ser transferência, pode ser dinheiro ou qualquer outro tipo que eu queira escolher. Tá? E eu vou clicar em transferir. Ok, transferência está concluída. Para você consultar, você clica com o botão direito, totais em conta,
vocês vão perceber que entrou uma linha da caixinha agora, que é o nosso banco. Quando vocês verem isso, ponto caixinha no sistema, entendam que seria o caixinha da própria empresa, né? Toda empresa tem um caixinha que é usado para algumas despesas extraordinárias, né? Então, você pode tirar ou colocar dinheiro nesse caixinha também e controlar o saldo dele, tá? Qual que é uma das outras vantagens de você trabalhar com o saldo bancário dentro do sistema, né? Para você fazer uso do relatório de fluxo de caixa, principalmente para você trabalhar com uma previsão de estouro de caixa, né? Então, quanto eu tenho agora, né? E quanto eu vou ter daqui 2, 3 meses, de acordo com todos os lançamentos a pagar e a receber que eu tenho para um final de um período, né? E também consultar o consolidado, que seria por que eu tô com saldo, por que eu tenho esse saldo agora, o que aconteceu para fazer com que eu esteja com esse saldo agora, né? E é esse relatório aqui que a gente faz uso, ó. Relatórios, fluxo de caixa, esse carinha aqui, tá? Ele trabalha, como eu expliquei inicialmente, com duas frentes. Ele trabalha com consolidado. Toda vez que você vê essa palavra consolidado, entenda que são coisas que já aconteceram, tá? Nesse caso em específico, coisas já quitadas, ou seja, de hoje para trás, tá? E previsão, coisas que vão acontecer de hoje para frente, certo? Eu posso ter essa visão por banco, tá? Então eu sou obrigado a escolher um banco, ou geral, que eu vou pegar todos os bancos. No nosso caso aqui, eu vou pegar o Santander, que é um banquinho que eu já tenho algumas informações interessantes para mostrar. E aí, a regra aqui é a seguinte, ó. Então, escolhi o banco, consolidado. Então, a data final sempre tem que ser hoje. E a data inicial é a data do período que eu quero saber para trás. Então, por exemplo, eu quero saber de 3 meses para trás. Ok? Atualizo e visualizo. Então, qual que é a leitura? A leitura aqui, ó, ele vai trazer um resumido do que aconteceu em cada dia. Então, nesse dia, eu recebi isso e paguei isso. Meu total era isso, mais o saldo que eu já tinha ficou com isso aqui, fiquei com isso aqui. Tá? Você pode até clicar com o botão direito. Só um pouquinho mais devagar. Você pode até clicar com o botão direito, Expand All, né, para você verificar cada lançamento que aconteceu em cada dia. Tá? E, ao final do relatório, o que tem que bater? Né? O saldo que ele der aqui tem que ser exatamente o saldo que está lá, né? O saldo atual. Então, qual que é a leitura aqui? Hoje eu tenho 4.950, mas no dia 1/3, né, eu tinha 5.866. Ok? Esse é o consolidado. A mesma ideia a gente vai aplicar para previsão, que é o que eu falei também no começo, que seria uma previsão de estouro de caixa, né? Então, a gente muda o filtro para previsão, mantém o banco aqui, ou eu posso pegar um geral, e aí na data inicial aqui, eu inverto. A data inicial começa com hoje, e a data final, o período que eu quero ver à frente. Também trabalhar com um período de 3 meses aqui. Atualizo. Vou visualizar. Eu acho até um pouco mais interessante, porque esse vai te dar uma noção de quanto você vai ficar, ou em teoria, quanto que você teria de saldo bancário, se tudo aquilo que está previsto para acontecer, acontecesse se não tivesse nenhuma mudança. Tá? Então, você começa com 4.950, e ao final do período que você escolheu, você vai ter uma noção se você vai precisar de dinheiro ou não. Nesse caso aqui foi até interessante, ó, já deu negativo. Isso quer dizer o quê? Que ao final desse período, eu vou ter muito mais conta para pagar do que para receber. Quer dizer, eu tenho isso já lançado no meu sistema. Eu tenho menos contas a receber e mais contas a pagar. Tá? É claro que no período a coisa vai mudando, mas te dá um norte para você tomar alguma decisão. Já se você vai precisar de algum empréstimo, vai precisar acelerar o processo de cobrança dos seus clientes, tá? Tem a mesma função de você clicar com o botão direito e dar um Expand All. Tá?
Então, é um relatório muito interessante para você trabalhar, que é um relatório de fluxo de caixa. Precisa, ou melhor, você só pode usar esse relatório se você for trabalhar com saldo bancário? Não, não precisa. Você vê que se você esquecer a parte do saldo bancário, você consegue ver um relatório do que já aconteceu, do consolidado, né? E do previsto também. E ignorando a parte do saldo bancário, tá? É que se você trabalhar com saldo bancário, o relatório vai ser mais efetivo, né? Ok? Legal. Próximo ponto que a gente vai falar vão ser formas de quitação, tá? Então, eu vou apresentar algumas formas que você tem para você quitar uma parcela. Primeiro, vamos para a premissa. Qual que é a premissa? O que o sistema considera uma parcela quitada, uma parcela paga no sistema? É o tipo de pagamento, né? O fato de ter um tipo de pagamento escrito dinheiro aqui caracteriza, né, que a minha parcela está quitada. Isso aqui é um exemplo bem clássico. O depósito, tá? Então, qual que é a premissa? Toda parcela quitada no sistema, ela tem essa coluna preenchida, que diz respeito à data do pagamento. Então, uma parcela só está quitada no sistema quando ela tem essa data de pagamento preenchida. Do contrário, ela não está quitada, independente do tipo de pagamento. Tá? Formas de você preencher essa data de pagamento. A primeira forma, a mais simples, a mais rápida, né, e você usa quando você não precisa trocar nada na parcela. Tá tudo certo, né? Valor tá certo, vencimento tá certo, tipo de pagamento, banco, que é muito importante você trabalhar com saldo, né? Então, tudo certinho. O que você faz? Botão direito em cima dela, quitar direto. Ele vai te apresentar a caixinha, te perguntando se essa é a data de pagamento mesmo que você quer usar. Você dá um OK. Tá? Confirma a quitação. Yes. E ela vai mostrar para você quitada aqui. Ok? Então, o que caracteriza que uma parcela está quitada é ela ter ou não a data de pagamento. Reparou que quando eu quitei, ela também mudou de cor? Tá? Isso é uma coisa bacana no sistema, né? Para quem vai trabalhar com contas a pagar e receber vendo na mesma visão, né, na mesma tela, que é uma das funções que o sistema também permite, né? Você pode escolher trabalhar só com contas a pagar, ou só com contas a receber, né? Ou ambos, tá? Que seria o caso de todas aqui, te dando uns totais aqui em cima. Você percebe que conforme as coisas vão acontecendo, elas vão mudando de cor, e é de propósito, tá? Se você clicar com o botão direito aqui, ó, em tabelas, você vai ver que tem essa opção aqui de legendas. Então, quando está em vermelho é que está atrasado. Verde é o dia de hoje, azul são os futuros, coisas com vencimentos mais para frente, e preto são os quitados. Tá? Então, é de propósito mesmo que ela muda de cor. Então, voltando aqui, essa é a forma mais fácil que tem para você quitar. E você usa quando você não precisa mudar nada. Tá? É só informar a data de pagamento. Agora, e quando você precisa mudar alguma coisa, seja um vencimento, seja um valor, seja um banco, né? O que você pode fazer? Uma das funções que tem é você dar um duplo clique na parcela e ela vai voltar para o lançamento original dela, tá? E aqui você tem a opção de você mudar o que você precisar, seja o vencimento, seja o tipo de pagamento, seja um banco, né? O banco. Esse número do documento é muito usado para você informar o número do cheque, por exemplo, se no caso for um cheque, 3, 4, 5, por exemplo. Por quê? Porque esse campo, número do documento, é um campo de busca. Então, lá na consulta do financeiro, você pode filtrar pelo número do cheque. Ele vai buscar direto a pessoa que está com esse cheque. Tá? Então, você altera o que você precisa alterar aqui. Tá? E aqui mesmo você já pode quitar. Se você clicar com o botão direito aqui, ó, quitar direto, ele já vai quitar a parcela aqui. A diferença, a possibilidade de você alterar a parcela, é que nessa tela você não escolhe a data de pagamento. Ele vai quitar com a data do dia. Na outra tela, você pode escolher a data de pagamento. Então, se for a data de hoje, pode ser por aqui mesmo, botão direito, quitar direto. Caso não seja a data de hoje, a data da quitação que você queira, então você salva,
Se alterou, salva. Vou falar dessa telinha já, é uma telinha de alerta, tá? A gente vai ouvir muito isso dentro do sistema sobre os alertas. Dá um exit, aí a parcela vai voltar para cá já atualizada, tá? A gente vai encontrar ela aqui, ó. Pelo número do cheque, por exemplo, como eu falei para vocês, número do documento, 1, 2, 3, não preciso digitar tudo, posso só digitar a parte, atualizo, nossa parcelinha aqui, vamos confirmar se é ela mesma, nosso cheque. E aqui eu posso clicar com o botão direito novamente e quitar direto, tá? Escolho a data, ok, confirmo, sim. Bacana? Vou tirar um filtro aqui para trazer tudo de novo para a gente. Existe uma outra forma também, que é pouco usada pelos clientes, mas ela é muito útil, que seria a opção de você quitar várias parcelas ao mesmo tempo. E aí tanto faz se é uma conta a pagar ou receber, né? Na verdade, todas as opções que eu falei, tanto faz também se é uma conta a pagar ou receber, né? Mas, por exemplo, quando você... Um cliente, ele vai te dar um cheque pagando várias parcelas, né? Ou você vai pagar várias contas com um único documento, né? Com um único depósito, por exemplo, ou com um único cheque, né? Então, como é que você faz para fazer isso? Você seleciona as parcelas que você quer. Então, eu vou selecionar as minhas aqui, ó. Essa e essa aqui, tá? Posso selecionar quantas eu quiser, tá? Aí eu vou clicar com o botão direito. E ao invés de quitar direto aqui, ó, eu vou vir em quitar agendar. Tum. Ele vai abrir uma telinha para mim, somando as parcelas e me dando um total aqui embaixo, da soma delas. Então aqui eu escolho o banco que eu quero usar como crédito, o tipo de pagamento, posso informar também o número do documento aqui, e informo a data de pagamento que eu quero. E salvo. Tá? Então, nesse momento, o que eu fiz? Eu usei um único documento que totalizado deu R$60 para pagar 2 parcelas. Salvei. Prontinho, aquelas outras 2 parcelas, elas vêm quitadas também. Tá vendo as datinhas dela? Aí, a grande sacada para você bater um olho e saber se aquele título foi pago com mais de um documento ou ele só foi pago individualmente, é você observar a linha de baixo. Essa daqui, ó. Por quê? Porque toda a parcela quitada, ela tem essa coluna preenchida, quer dizer, essa linha preenchida, né? Então, repara nas que não estão quitadas. Elas não têm. Agora, as que estão quitadas, elas têm. Agora, repara uma que eu quitei individualmente. O valor é o mesmo. Agora, aquelas duas que eu quitei, essa de 20 e essa de 40, repara que elas mostram a mesma linha, né, com um valor diferente. Isso caracteriza que esse título foi pago com... Esses títulos foram pagos com um único documento. Ok? Legal. Você trabalhando bacana com a questão da quitação, ela te leva para um outro relatório também muito legal, né, que é o relatório de despesas versus receitas consolidado. Vou abrir ele aqui para vocês, ó. Relatórios. Despesas versus receitas consolidado. Então, lembra do que eu falei de consolidado? Sempre entenda que consolidado é uma coisa que já aconteceu. Então, eu vou pegar coisas já quitadas, tá? E o período que eu quero. Por exemplo. E aí, vou dar um visualizar aqui. Legal. O que o relatório vai trazer para a gente? Ele vai trazer... Primeiro, ele vai começar trazendo as despesas. E vai te trazer os totais por categoria, tá? E por subcategoria. Conta e subconta. Vai te falar o quanto você gastou no período. Ou seja, o quanto você realmente quitou no período, tá? Isso foi pago. Ou foi recebido no caso das receitas. E vai te falar percentualmente... Perdão. Vai te falar percentualmente o quanto essa fatia representa no montante das despesas, tá? Então, batendo um olho aqui, ó, qual seria a categoria que mais tá dando despesa pra gente, né? Eu tenho um gasto maior, né? A categoria seria essa daqui, ó, despesas administrativas, tá? Porque ela representa 53,07% das minhas despesas nesse período, ok? E dentro dela, você ainda consegue dividir pelas subs, como eu falei. Então, você também percentualiza as subs, né? Então, nesse caso aqui, ó,
O pessoal está comendo demais. Estão comendo muito aqui nesse caso. O que você consegue fazer com um relatório desse? Né? Você consegue medir aonde de fato vai estar sendo o seu gasto, né? Até para você promover ações de redução de custo, tá? Pensando aqui no contas a pagar. Então, é um relatório bem interessante para você trabalhar. E, em contrapartida, você também tem as receitas, né? Que, na grande maioria das vezes, elas vão vir através de vendas, né? Mas pode ser que você tenha outros tipos de receita. Ele vai fazer a mesma situação. Ele vai totalizar a categoria, se tiver uma sub, ele vai totalizar também, vai te falar percentualmente o quanto que aquilo representa, e ao final, ele vai te dar uma espécie de lucro líquido, que seria a subtração, né, ou a diferença entre as suas receitas e suas despesas, ok? Então, um relatório bem interessante para você trabalhar, obviamente, você conseguindo trabalhar com a parte de quitação, tanto o contas a pagar e o contas a receber. Legal? Próximo tópico. Quando você precisa quitar uma parcela, por exemplo, com juros, tá? Então, eu sei que é bem comum hoje em dia os clientes conseguirem cobrar juros, né? Mas existe uma função no sistema que te auxilia a fazer essa cobrança e lançamento certinho no sistema, né? Ele é válido apenas para o contas a receber, tá? Então, você escolhe a parcela que você quer quitar com juros, você clica com o botão direito em cima dela e vem aqui, ó, quitar com juros, tá? Você tem duas opções, aliás. Você pode quitar com juros ou quitar com desconto, tá? Qual que é a diferença? Os juros, você quitar com juros, você coloca um valor real, tá? Não um valor percentual, né? Os juros, ele já tem que ser calculado em reais para você informar aqui, que é um valor que vai acrescentar o valor da parcela. Não é que ele vai acrescentar, ele vai juntar, ele vai criar uma parcela de juros e vai juntar com a parcela existente, tá? A de desconto, a mesma regra, só que ao invés de acrescentar, ela vai tirar, tá? Então, no caso aqui, a nossa parcela selecionada é de R$40. Eu vou falar que eu tive juros aqui de R$5. Então, eu vou colocar R$5 e vou gerar. Opa! Tela conhecida para vocês. A gente já entrou nela na parte de quitar agendar. A ideia é a mesma. É como se ele gerasse uma parcela de juros, tá? Juntasse com a parcela original e te criasse um único pagamento, que seria o de R$45, que seu cliente está te pagando. A parcela original mais os juros de 5%, 5% não, de R$5, que foi calculado e cobrado do cliente. Você pode mudar também o banco, o tipo de pagamento, informar o número do documento e informar a data de pagamento aqui. Ok? Salvamos. Bacana. O que ele fez aqui, ó, visualmente pra gente? Ele criou uma parcelinha de juros. Lembra do que eu falei da linha de baixo, que ele junta as parcelas? Então, nós temos aqui a nossa parcelinha de 5, mais a nossa parcelinha de 40, que totalizando as duas, foram pagas com um único documento, totalizam R$45. Por que é interessante você usar essa forma de quitação de juros? Porque ela é uma categoria, ela é uma sub também, ó, tá vendo? Isso quer dizer o quê? No final do período, se eu quero saber, por exemplo, o quanto eu recebi só de juros de venda, eu consigo, porque ela está dividida. Então, eu sei dentro de um período quanto que eu recebi ou quanto que eu tenho para receber, né? Tudo depende do filtro que eu faço aqui, né? Com banco, categoria, tipo de pagamento. Legal. Próximo ponto, vamos falar sobre o histórico de parcelas, tá? A gente tem uma ferramenta para você consultar o histórico de uma parcela, que eu determino ela como uma função muito dedo duro. É aquela que aponta, não aponta com o dedo, ela aponta com os dois dedos. Ó, aconteceu isso com essa parcela. E quem foi... isso é importante falar. Não é quem foi que fez, né? A senha que fez aquela ação foi essa, tá? Porque nós da DV, a gente não pode apontar que foi determinada pessoa. A gente consegue apontar que foi a senha daquela pessoa. Porque, de repente, ele deixou a senha dele... ele deixou o usuário dele logado sem deslogar do sistema, né? E alguém entrou, às vezes
sem querer, né? E fez uma alteração na senha dele de uma parcela que não deveria, né? Então, às vezes, a gente vai estar cobrando ou punindo uma pessoa que realmente não teve a ver. Tem sua parcela de culpa, mas não foi ela que gerou aquela ação, né? Então, quando você usa essa ferramenta, quando você usa essa função, quando você bate o olho numa parcela e você fala, poxa, mas por que essa parcela está assim? Por que ela está com esse vencimento? Por que ela está com esse valor? Eu lembro de ter quitado essa parcela. Enfim, para você abrir o histórico dela. Por que ela está assim? Né? Então você clica com o botão direito na parcela, tá? Que você tem dúvida, ferramentas, histórico de alterações. Tá? Por que eu falei que ela aponta com os 2 dedos? Porque realmente ela faz isso. Então, do lado esquerdo aqui, ó, você tem os dias e os horários que elas foram alteradas. E do lado direito você tem o que foi alterado. Tá? Então vamos acompanhar esse registro aqui. Ó. Então, nesse dia e nesse horário, a parcela foi criada, tá? Por esse usuário. O valor era esse, o vencimento era esse, o cliente era esse, o banco era esse, o tipo era esse, e a categoria é essa, tá? Aí, no mesmo dia, um pouco depois, a parcela foi alterada, também por esse usuário, tá? O tipo de pagamento mudou de cheque para débito, ó, então, pô, já mudaram o tipo de pagamento. Um pouquinho mais para baixo, no mesmo dia, o mesmo usuário, teimoso, né, que por sinal, trocou o valor. Pô, ele lançou errado, não era 110, era 200. Ele trocou o valor e também trocou o valor a ser pago, tá? E no mesmo dia, mais teimoso ainda, ele foi e mudou. Né? Ele trocou o valor de 200 para 40, tá? Então, assim, sempre que você tiver alguma dúvida de alguma parcela do porquê ela está assim, do porquê está com esse valor, do porquê está com esse tipo de pagamento, do porquê está com esse vencimento, essa é a opção que vocês têm para rastrear as alterações da parcela. Ok? Legal. Tem uma função também aqui na tela de consulta que é bem bacana, que seria a abertura da venda por essa tela. Então, por exemplo, imagina você que está no financeiro. Então, você está vendo aqui a parcela, aí em alguma conversa que você teve com o cliente, ou o cliente te ligou para consultar algum valor, e o cliente te pergunta, mas o que eu comprei nessa venda aí que você está me cobrando? O que eu comprei nessa parcela aí? Né? Aí você tem que fazer o quê? Falar com o comercial, pô, comercial, qual que é o número da venda? Abrir a venda, aí depois você liga de novo para o cliente, né, ao transtorno. Né? Então, o financeiro, por dentro da própria tela de consulta do financeiro, que é onde ele vai ficar a maior parte do tempo dele, ele consegue, com um duplo clique, na coluna de lançamento, ele consegue abrir a venda. Tá? Então, cada uma dessas linhas aqui, ó, de lançamento da categoria venda, é o número da venda. Então, se você der um duplo clique nela, ela vai abrir a venda. Então, você consegue falar para o cliente, ó, foi a venda que foi realizada no dia tal, seu prazo de pagamento foi esse, os produtos que você comprou foi esse, né? Então, você já consegue dar um respaldo rápido para o cliente do porquê daquela parcela existir, né? Ela existe por causa dessa venda que foi realizada, tá? E com esses produtos. Bacana. Também poucos clientes conhecem essa função, né? Mas ela existe. Uma outra coisa também interessante de você trabalhar, tanto para cliente quanto para fornecedor, nesse caso, tá? É você dar um duplo clique na linha do cliente. Para quê? Para quando você precisa consultar algum dado do cadastro dele. Se você der um duplo clique aqui, por exemplo, no cliente, o que ele vai tentar fazer? Abrir o cadastro, tá? Então, não precisa sair do sistema, lançamentos, cadastros, procurar o cliente. Não, pela própria tela da consulta do financeiro, com um duplo clique na coluna de cliente ou fornecedor, você consegue abrir o cadastro dele. Ok? Bom, seguindo aqui, o nosso próximo ponto é a gente falar sobre parcelas recorrentes. Tá? O que seria parcelas recorrentes? O próprio nome, ele já dá meio que uma indicação do que a gente está falando, né? Seria o lançamento daquelas parcelas que sempre se repetem, né? Elas todo mês praticamente, ou pode ser também não, bimestral, trimestral, enfim, é uma coisa que sempre vai acontecer, né? Como, por exemplo, água, luz, telefone, aluguel, são parcelas que
você tem uma recorrência, tá? A gente está falando de contas a pagar, né? É uma parcela que você tem uma recorrência nesse caso, tá? E por que usar esse módulo, tá? Por que não usar o lançamento tradicional de um contas a pagar, né? Que seria você clicar no botão de novo, escolher sua categoria, né? Por exemplo, a nossa água, como eu falei, escolher um prazo de pagamento aqui ou lançar as parcelas, né? Porque quando você faz dessa forma, elas são finitas, né? Então, em algum período, né, em algum momento do futuro, ela vai encerrar. Você vai deixar de ter esse lançamento esperando, né? E pode acontecer o quê? Você esquecer de pagar porque não está no seu fluxo. Né? Então, a recorrente ela vem para te auxiliar nesse sentido, porque ela não vai deixar você esquecer. Desde que você crie uma rotina, né, você tem a maior parte das suas contas recorrentes nesse módulo recorrente, ela não deixa você esquecer. Tá? O que eu estou falando? Aonde está esse módulo? Né? Esse módulo está aqui. Ó. Financeiro, pagamentos recorrentes, a gente trabalha com geração e cadastro. Tá? Então, primeiro eu vou falar do cadastro. Como é que você cadastra uma conta recorrente? Né? Eu tenho algumas aqui, ó, eu vou abrir, por exemplo, a de telefonia. Então, o nome, eu posso dar o nome que eu quiser, um nome que eu bata o olho e saiba do que eu estou tratando. Tá? Vou determinar qual é a minha subcategoria, porque a categoria vai acompanhar, é como se fosse um galho de árvore e o tronco. Tá? Então, uma subcategoria só vai pertencer a essa categoria, não tem a possibilidade de ela pertencer a outra categoria, por isso que ela carrega. Posso determinar um centro de custo, nesse caso aqui eu não quis utilizar. Um boleto, quer dizer, um tipo de pagamento, que no caso eu escolhi boleto, status da parcela, né? Banco, tá? Hiper importante. Fornecedor, você pode colocar? Pode, não tem problema nenhum, né? Desde que seja útil para você, né? Porque, por exemplo, no nosso caso, pode ter outros casos também, a sua telefonia ela é de um único fornecedor. Você não tem mais de um fornecedor. Então, quando é assim, não tem necessidade de você colocar o fornecedor. Mas, se mesmo assim você quiser colocar, fica à vontade. É só cadastrar o fornecedor e escolher ele aqui. O dia do vencimento, tá? E um valor médio. Um valor médio daquela conta. Pô, quanto eu pago de telefonia em média, tá? Porque ele vai te fazer esse lançamento e no momento que você for fazer o pagamento, você acerta o valor real que você, de fato, pagou. Tá? Você escolhe os meses que você quer gerar e salva. Prontinho. O primeiro passo que você tem para começar a usar o módulo é cadastrar as suas contas recorrentes. Tá? No nosso caso aqui, eu cadastrei acho que umas 4 contas recorrentes. Água, luz, aluguel, telefonia e alimentação. Tá? Fechei aqui. Fechei o cadastro e agora a gente vai para a geração. Financeiro, pagamentos recorrentes, geração. Tá. O que essa tela ela oferece para a gente, tá? Primeiro, eu escolho o mês e escolho o ano que eu quero fazer a geração. Tá? E dou uma prévia. Por que uma prévia? Uma prévia ele vai te trazer o que tem para gerar. Né? O que teria para gerar nesse mês 7 de 2016. Tá? Já foi gerado? Se já foi gerado, você consulta não por aqui, pelo histórico. Porque aqui ele vai trazer sempre aquilo que teria que ter sido lançado. Aqui ele não está falando se você já lançou ou não. Então, no histórico aqui, ó, se você quer ter certeza, você seleciona o ano, 2016, por exemplo, e dá um consultar. Ele vai te falar o que ele já gerou para você. Tá? Vamos trazer aqui, ó. Então, eu estou vendo que até o mês 8, eu já gerei. Tá? Então, por exemplo, a próxima geração seria do mês 9. Por que é legal você trabalhar com uns 2, 3 meses à frente, né? E sempre condicionar assim, por exemplo. Vai virar um mês agora, vai ser legal. Quando virar um mês, você sempre vai gerar as recorrentes para 3 meses ou 2 meses para frente. No nosso caso aqui, como eu gerei até o mês 8, quando eu virar um mês, eu vou gerar o do mês 9. Tá? Por quê? Porque aí faz sentido aquele relatório de previsão de caixa. Né? Previsão de estrutura de caixa, fluxo de caixa, eu saber com uma certa antecedência o que tem para acontecer já para mim, né? E aí, o que eu faço? Vi que eu já gerei até o mês 8, então eu vou gerar até o mês 9 quando virar o mês.
mês 9, 2016, prévia. Vem para prévia, ele vai trazer o que eu tenho para gerar, e eu vou clicar aqui em gerar. Prontinho. Se eu consultar só o mês 9, por exemplo, com certeza essas contas vão aparecer lá. Tá, vamos dar uma olhadinha lá. Filtros. Vamos escolher o mês 9. Atualizo. Olha nossas contas lá. E fica fácil você saber se foi uma conta gerada pela parcelas recorrentes, porque na observação ela dá essa indicação para você, ó. Geração automática, luz, geração automática, água, aluguel, alimentação, telefonia, né? Então, é fácil você identificar que é uma conta que você, quando for pagar, você vai conferir o valor e vai trocar o valor. E a gente já aprendeu como é que troca o valor, né? Para quitar, a gente dá um duplo clique na conta, muda o que a gente quer, valor, banco, tipo de pagamento, quita com o botão direito aqui, se for o caso, ou só salva e quita nessa tela. Ok? Só vou repetir mais uma vez porque a importância, né, ou por que você usa a parcela recorrente e não usa outra. É justamente para não esquecer, tá? Porque da outra forma de lançar, que é o lançamento direto, as parcelas aqui são finitas. Ali, não. Né? Se você condiciona a você sempre, numa virada de mês, lançar 3 meses à frente, então você sempre vai ter uma previsão lançada e ela vai ser finita. Essas contas você nunca vai esquecer de lançar. Elas sempre vão estar lançadas. Ok? Legal. Isso leva pra gente para um outro relatório. Também é bacana a gente trabalhar com ele. Que é esse aqui, ó. Relatórios. Contas a pagar por data. Muitas vezes os diretores ou até mesmo alguns donos de empresa, eles gostam de ter na mão, deixa eu ver o que eu tenho para pagar de hoje até o final do mês. Então, eles às vezes gostam de ter isso impresso, né? Ou de hoje até o final da semana, ou o que eu tenho para pagar até os próximos 3 meses, né? Você faz a seleção do período solicitado, tá? E imprime um relatório. Ou visualiza o relatório aqui no caso, né? Pode fazer algum desses filtros também, de banco, tipo de pagamento, categoria, fornecedor, né? Visualizo. Ele vai trazer para mim. Qual que é a visão que ele traz? Ó, ele vai trazer para a gente o dia do vencimento, vai trazer a conta, a subconta, fornecedor, número da compra, se for o caso de uma compra mesmo, né? Número da nota, que é o preenchimento na tela de lançamento, a letra da parcela e o valor, tá? O valor que ela representa nesse dia, o valor que você tem a pagar nesse dia, tá? Ok. No final, ele vai totalizar o período para você. Então, se você pegar, por exemplo, de uma semana a um mês, que é o mais comum, né, ele vai totalizar para você. Então, nesse período aqui, você tem isso para pagar, tá? Claro que aqui trouxe também parcelas pagas, né? Então, eu posso pegar só as não quitadas, se eu quiser. Aí vai vir só as não quitadas. Eu acho que a gente já pode começar a falar um pouco sobre alertas dentro do sistema, né? Por quê? Essa é uma informação que também é possível a gente criar como um alerta, né? E o que seria alerta dentro do sistema, né? Você pode pensar em um alerta dentro do sistema como uma informação enviada para um e-mail, tá? Essa informação é solicitada para a gente, por exemplo, essa, né? Aqui a gente tem a necessidade que o diretor financeiro ou o responsável financeiro, ele receba um e-mail toda segunda-feira de manhã com o que ele tem para pagar na semana. Tá? Então, a gente configura um alerta nesse sentido e toda segunda-feira de manhã ele recebe a informação por e-mail das contas que ele tem para pagar na semana. Tá? Então, um dos tópicos, uma das bases do alerta seria o envio de qualquer informação por e-mail. Tá? Uma informação que a gente programa um dia e um horário e ela é encaminhada para qualquer destinatário de e-mail solicitado. Tá?
E isso não se resume só ao financeiro, né? Que a gente está falando sobre o financeiro, então eu usei esse exemplo, mas isso é tanto para compras, vendas, nota fiscal, né, o que for. Então, ou seja, um dos pilares dos alertas do nosso sistema seria o envio de um e-mail, né, com as informações programadas num período, tá? Uma outra coisa, que é uma outra base sobre os alertas, é os alertas de tela. Tá? Eu vou voltar o filtro original aqui para simular para vocês. Que foi um que já mostrou a telinha, e muitas vezes o usuário acha que aquilo é uma mensagem de erro, né? Ele não está, como o tempo dele é muito rápido, ele tem que fazer as coisas rápidas, às vezes ele não consegue parar um tempinho só para ler a informação e acha que explode uma mensagem e acha que é erro, né? E muitas vezes não é. Então eu vou dar um duplo clique aqui, uma parcela. Legal. Por exemplo, eu vou tentar propiciar uma mensagem, um alerta aqui, né? Eu vou aumentar uma parcela aqui, ó. Eu vou salvar. Legal. A gente até tentou fazer, né, de um jeito que ficasse mais fácil identificar que não é um erro, né? Então, não fique sabendo, ó. Então, esses são alertas que a gente pode programar para controlar a operação. São o que a gente chama de alertas operacionais. Tá? Então, é possível configurar alguma informação que você queira que ela mostre para o usuário que está lançando, para auxiliar ele a fazer o lançamento correto, ou para evitar, né, que ele faça um lançamento errado. Então, nesse caso aqui, ó, vamos ler o que ele está falando. Ó. Há uma parcela lançada no sistema que parece ser igual a alguma desse lançamento, pois possuem data de vencimento, valor e categoria iguais, verifique. Então, por exemplo, esse aqui é um alerta que te ajuda a evitar que você duplique um lançamento. Então, o que um usuário teria que fazer aqui? Ele fecha, desfaz, não salva a alteração que fez e procura dentro da consulta para saber se aquele lançamento já não existe, pelo número da venda, ou pelo número da nota, né, ou pelo um valor igual, né, procurando a categoria sub. E é possível ele trazer mais de um alerta. Nesse caso, ele trouxe 2. Qual que é o segundo alerta? Ó? Total das parcelas é de 600, está diferente do total da venda. O que ele está te falando? Ele está te falando que a sua venda totaliza 550, mas o financeiro somado está dando 600. Né? Então, tá errado, tá certo, é isso mesmo. Né? Então, isso a gente chama de alerta operacional. São alertas que eles vão te auxiliar a você evitar um erro, né? Ou te informar sobre uma situação. Por exemplo, aqui, os alertas que ele está mostrando um total financeiro menor ou maior que o total da venda, né? E um possível lançamento em duplicidade. Tá? Mas, por exemplo, eu poderia ter alguma coisa aqui, ó, para evitar erro de boleto, por exemplo. Porque quando você vai lançar um boleto no sistema, o tipo de pagamento e o banco, eles têm que estar casados, né? Então, uma das coisas que a gente pode criar um alerta aqui para evitar é que quando você lançar, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um boleto Santander, né? Eu só poderia deixar ele passar, não é deixar ele passar, mas se tivesse diferente, aqui tivesse, por exemplo, boleto Itaú e aqui Banco Santander, ele te alertaria, apareceu, opa, ó, você tem uma parcela aí que está com boleto Itaú e o Banco Santander, né? Você não vai conseguir gerar o boleto dessa parcela. Tá? Então, evita um erro futuro. Né? Te alerta sobre alguma situação que você está fazendo que não é a melhor. Então, esses são os alertas operacionais. Então, tudo que você pode pensar de link com as informações que estão aqui, eu não gostaria que fosse esse tipo de pagamento com esse banco, eu não gostaria que ele me avisasse se eu fosse lançar uma nota fiscal que já tem lançada para o mesmo fornecedor, por exemplo. Né? Então, são várias possibilidades que a gente pode pensar aí. Tá? Então, normalmente, quando a gente faz as sessões de treinamento, ou normalmente quando a gente faz faz um suporte, a gente acaba identificando algumas coisas, mas, com certeza, se há necessidade de partir mais com afinco de vocês, clientes, com certeza a gente consegue fazer, né, alguma coisa assim, nesse sentido, tá? De te avisar para evitar algum problema.
ou te avisar simplesmente para você tomar uma decisão naquele momento. Tá? Então, esses são os alertas operacionais, mais uma base. Então, quando a gente fala de alertas, nós temos os alertas que mandam por e-mail, né, os alertas operacionais. Existem também os alertas de tela, tá, que são esses aqui, ó. Eu não vou ter nenhum para mostrar agora, mas também porque não é nenhum foco. Mas serão alertas de tela, seriam situações que o sistema ele encontra na base de dados, te informa, tá? E se aquela coisa foi resolvida, ele sai, e se não foi resolvida, você pode até escrever uma observação aqui. Ele é mais voltado para o gerenciamento, para gerentes, né, para eles controlarem algumas situações, tá? Como, por exemplo, dadas com desconto superior a 30%, tá? É uma coisa que já aconteceu, passou, provavelmente alguém autorizou, né? Mas ele vai mostrar aqui para o gerente saber, né, que aquilo aconteceu, e ele finaliza sabendo, bom, beleza, tem meu aval, aquilo aconteceu mesmo. Tá? Então, são coisas desse tipo. Aí é o outro pilar, que seria o alerta de tela. Então, alerta e-mail, alerta tela e alerta operacional. E nós temos um quarto alerta, que seria um alerta mobile. Né? Então, ele é relativamente novo. Então, são algumas informações que a gente manda, também configura e manda para um aplicativo celular, um app. Tá? Então, são as nossas 4 bases de inteligência, são os nossos 4 tipos de alertas. A gente vai fazer um webinar só disso também, tá? Então, vamos voltar aqui a focar no financeiro em questão. Legal. Um outro módulo, e isso é um módulo realmente, por quê? Porque ele é vendido separadamente do módulo básico, né? Então, para você ter acesso a essa função, você tem que contratar esse módulo, né? Seria o módulo de cobrança. Só um adendo sobre os alertas, tá? Todos os clientes que têm manutenção ativa conosco, eles têm direito ao alerta, tá? Então, são só os clientes que têm manutenção ativa que têm a disposição de solicitar algum alerta, seja ele nos 4 modelos que a gente tem, e-mail, operacional, tela ou mobile, tá? Então, a manutenção não serve só para você ter o suporte, ele serve também para você ter essa função que é bem bacana, né? Módulo de cobrança, né? Como você acessa o módulo de cobrança? É aqui em financeiro, cobrança. Para que ele serve? Tá? Ele serve para te auxiliar a você fazer suas cobranças, tá? Então, ele é parametrizado e ele vai funcionar dessa forma. Vamos supor que você parametrize o sistema ou peça para a gente o Brito, né, ou qualquer um da ADV. O meu processo de cobrança funciona assim, eu starto ele quando o cliente ele tem uma parcela em aberto há mais de 3 dias, há mais de 5 dias, mais de 7 dias é configurada. Tá? Então, quando o sistema identifica que existe alguma parcela de algum cliente nessa situação, ele cai direto, ele abre diretamente uma linha para a tela de cobrança. Então, essa linha aqui ela não foi criada, ela entrou. Por quê? Porque esse cliente tem uma parcela, tem uma pendência há mais de X dias com a gente, tá? Então, quando ele aparecer aqui, o que a gente faz? A gente dá um duplo clique para a gente acompanhar essa cobrança. E identificar também no que se refere a essa cobrança, tá? Então, essa cobrança diz respeito à venda 8 e à venda 9, da parcela de R$ 1.166,67 e de uma parcela de R$100, que tinham esses vencimentos, que não foram pagos, obviamente, né? Então, eu posso determinar um status para essa cobrança, tá? Que ele vai mostrar na tela anterior, né? A qual departamento ela está subjugada. Posso descrever, colocar alguma observação sobre essa cobrança, né? E também posso trabalhar com os históricos, tá? Então, a cada contato que eu faço com o cliente na tentativa de cobrar, na tentativa de receber, eu posso criar uma nova linha. Então, como é que funciona? Eu escolho o tipo de pagamento, aqui que eu quero, descrevo e clico em novo. Aí ele vai fazer o lançamento aqui para baixo para a gente. Ok? Aí eu clico no Vzinho aqui, ele vai gravar esse histórico para a gente. Alterei alguma coisa aqui, ó, eu posso salvar também uma descrição, ou esse campinho aqui, que é bem importante, é uma aproximação. Então, não encontrei o cliente, quando que eu vou falar com ele de novo? Vou ver na minha agenda aqui para falar com ele de novo. Ou o cliente falou,
me retorna tal dia. Então, eu troco aqui a data do próximo contato. Tá? Então, por exemplo, vamos marcar aqui, o próximo contato seria para o dia 5. Salvo. Fecho. E aí, ele já vai trazer atualizada para mim. É só clicar em atualizar. Aí ele traz que os próximos contatos que eu tenho que fazer com esse cliente, o próximo contato vai ser nesse dia. Então, eu posso trabalhar com uma linha. Aí, eu vou trabalhando com os contatos que eu tenho que fazer naquele dia que eu já programei. Tá? E sempre que eu precisei consultar mais a fundo, eu dou um duplo clique aqui para saber como é que está a negociação daquela pendência. Tá? Quando que a parcela sai daqui? Isso que é bacana. É automático. Então, o financeiro resolveu a situação e o cliente pagou de fato, tá? Então, aquelas parcelas realmente foram quitadas, como eu expliquei um pouco mais anteriormente, como quitam a parcela. Então, no momento que elas forem quitadas, automaticamente essa cobrança sai, tá? Possibilitando você ver só as cobranças que realmente precisam ser feitas. Tá? Isso, então, resume o nosso módulo de cobrança. Essa é a ideia do módulo de cobrança, né? Te auxiliar a você cobrar as pendências dos seus clientes. Só um pouquinho mais sobre alerta, também é possível, né, a gente mandar uma lista com os clientes que estão devendo, né, para algum e-mail, né? Também é possível configurar um alerta nesse sentido. Legal. Vamos voltar um pouquinho para a tela de consulta. Isso já é um pouco mais usual, mas é sempre interessante a gente falar, porque pode ser que algum cliente não saiba disso, né? Mas essa telinha aqui, ó, ela é como se fosse um Excel, tá? Você vê que ela tem estrutura de coluna, linha, e ela tem algumas funções também de Excel, né? Como, por exemplo, uma função de você ordenar. Então, você pode clicar em cima da parcela e ordenar ela, tá? Então, em cima da coluna que você quiser, você clica e ordena por ela, tá? Você pode aumentar ou diminuir uma coluna, tá? Você pode jogar uma coluna para a direita ou para a esquerda, clicando nela e arrastando. Né? E eu tenho vários outros campos aqui, ó, que são legais também, que dependendo da função, você pode usar ou não. Tá? E o melhor, depois que você fez essa configuração, ordenou, montou do jeito que, pô, agora ficou legal para mim trabalhar, você pode clicar com o botão direito, tá? Tabelas, salvar, configuração padrão. Tá? Isso, normalmente, os clientes sabem. O que eles não sabem, normalmente, né? É que, como a nossa tela do financeiro é uma tela que possibilita você tanto consultar o a pagar quanto a receber, pode ser que a melhor estrutura para mim trabalhar com contas a pagar seja uma, e a melhor estrutura para mim trabalhar com contas a receber seja outra. Tá? Isso fica muito claro quando a gente olha para cliente e para fornecedor. Né? Você vê que o fornecedor, na configuração principal, ou na configuração padrão, ele nem mostra aqui, né? Mas ele existe, ele está aqui, ó. Nosso fornecedor está aqui. Então, qual que é a ideia de você trabalhar? Né? Você monta uma primeira configuração, conforme eu expliquei, salva, né, ó, e salva como configuração padrão, porque ela sempre vai mostrar. Mas você também pode montar uma outra configuração, por exemplo, contas a pagar, e salvar como configuração 2, tá? Porque quando você for trabalhar só com contas a pagar, você entra de novo aqui, ele vai vir com a configuração padrão, você clica com o botão direito, tabelas, recuperar, aí a configuração 2, e aí ele vai vir a trazer a configuração 2, que te propicia trabalhar com contas a pagar. Isso normalmente vocês não conheciam isso, né? Você consegue trabalhar com mais de uma configuração. É só você trabalhar com a função de recuperar, né? Salvar mais de uma e recuperar também. Você tem a opção também de imprimir essa consulta. Por quê? Por que a gente colocou um botão de imprimir aqui? Porque se você olhar friamente para a tela de consulta, basicamente você consegue extrair a informação que você precisa aqui, ou qualquer tipo de informação. Você pode trabalhar com 3 datas, né? Clicando ou desclicando, você pode consultar por data de emissão, data de vencimento da parcela, data de quitação, pode filtrar só as quitadas, não quitadas ou todas, só contas a pagar, receber ou todas, filtrar por todos esses campos, né? Então, só de eu ter cliente e fornecedor aqui, e ter a opção de quitadas, não quitadas e o período, eu posso saber
de um cliente, tudo que ele está me devendo, tudo que ele já pagou, tudo que tem de futuro. Né? De um fornecedor a mesma coisa, de uma conta a mesma coisa, né? Então, às vezes, você pode fazer uma consulta aqui, e essa consulta já servir de relatório, tá? Então, o que você faz para imprimir? Botão direito, tabelas, imprimir. E o relatório que ele vai trazer é bem bacana, porque ele vai trazer os totais aqui em cima também, ó, para você. Ele vai trazer todo o conteúdo, mais os totais. Aí você pode até exportar para um Excel também, que isso é uma função que todo relatório tem. Você clica com o botão direito, exportar. Então você pode exportar para um PDF da vida, pode exportar para um Excel, para um CSV, para um JPEG. Às vezes o cliente ele tem dificuldade de abrir, manda uma imagem para ele, né? Pode mandar um JPEG que sempre vai abrir. Ok. Bacana. Legal, pessoal. É isso. Né? Nosso webinar sobre o financeiro, ele fica por aqui. Então, foi o primeiro, né, de muitos outros que virão, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham visto coisas que realmente vão agregar para o dia a dia de vocês. Espero com certeza que tenham coisas que vocês não sabiam que o sistema podia fazer, mas que ele faz, né? E se eu mostrei alguma coisa que vocês já sabiam, que ela se solidifique mais para que você consiga compartilhar essa informação dentro da empresa, né? E mais pessoas consigam usar e usar bem o sistema, tá? A gente vai fazer uma pequena pausa agora só para levantar as principais perguntas e a gente já retorna com algumas perguntas respondidas, tá? Obrigado. Eu paro a transmissão, depois volto? Não. Tá. Não.
Estou respondendo.